Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 25 de março de 2025 e no vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito deste livro aqui. Cadê? Sem reflexo. Deus fez tudo em mim. Eu falei aqui há alguns vídeos que eu falaria também eu faria algumas resenhas de livros infantis, afinal, estou lendo esses livros para as minhas filhas. Geralmente eu fico uma semana lendo cada um desses livrinhos e aqui eu tenho mais um monte para serem lidos. Não vou virar a capa que é para você ficar curioso, só pela parte de trás. Olha aqui, tem mais esses aqui, tem mais alguns lá na sala. Livros para serem lidos nas próximas semanas. E aí sempre que eu terminar de lê-los, eu venho aqui para gravar a resenha. A resenha do livro anterior que eu fiz, Diego Tropeça nas Orelhas, eu falei que aquele livro eu achei excelente. E recomendei fortemente que você o comprasse. Inclusive, se você quiser comprar com o link que eu faço a divulgação, está aí na descrição. Lembrando que você não paga nada mais do que se fosse para comprar em outro local pelo mesmo site. Mas enfim, aquele eu achei excelente e recomendei fortemente a aquisição. Este aqui, pessoalmente, eu não gostei muito e eu vou falar um pouco a respeito disso. Embora ele tenha boa pontuação, se você entrar aí no site da Amazon, você vai ver lá, ele tem uma boa recomendação entre as pessoas, falam muito bem dele, mas teve algumas coisas aqui que eu não gostei muito. E eu vou falar a respeito disso. Sem mais delongas, vamos lá. Primeiro falando a respeito do material. O material, sim, é muito bom. E foi testado na prática. Deixo ele na mão das minhas filhas. Uma com 1 ano e 8 meses e a outra com 3 e 8. E ele está inteiro. Ó. Passou uma semana e ele está aqui com as páginas intactas. Então ele é bom. Minha filha menor gosta de puxar e folheia e puxa para lá e para cá. E é um material de qualidade excelente. Não rasga fácil. O material ele é muito bom. Eu anotei aqui algumas coisas que eu achei que talvez poderia ser melhor. Porque esse livro aqui, ele fala o seguinte. Logo no início aqui, ó. A mensagem que as crianças precisam ouvir é: Deus fez tudo em você. Cada parte do seu corpo é boa e algumas partes são reservadas. Ele fez as partes do seu corpo que outras pessoas veem todos os dias e também fez suas partes pessoais. Todas as partes são boas, pois Deus fez todas elas e disse que tudo era bom. Então, esse livro é um livro cujo objetivo é auxiliar os pais a conversar com os seus filhos a respeito do seu corpo, a fim de se evitar abusos sexuais. Então, ele vai falar a respeito das partes íntimas da criança, vai falar a respeito de guardar segredinhos e dentre outras coisas e o que a criança deve fazer. Se tem uma coisa boa desse livro que eu achei, é que minha filha fica o dia inteiro agora falando: Deus fez tudo em mim. Isso é muito bom. Pelo menos ela começa a entender e reconhecer e memorizar e adotar isso, internalizar que Deus foi quem fez todas as partes do seu corpo. Isso é excelente. E agora o que eu não gostei são algumas coisinhas que eu vou falar aqui. Primeiro, eu achei que poderia ser uma narrativa aqui. Ele é um diálogo entre uma família, já começa assim a história, uma família conversando, e eu achei que começa muito secão. O livro anterior do Diego é uma história, uma narrativa e tudo, e dentro da história você tem ali as lições morais, éticas e tal. Esse aqui não, já começa muito seco, eu achei. Então nós temos aqui a introdução, daí já vem para essa parte aqui, começa com um versículo, beleza? Mas já começa assim o livro. Ó. A mamãe disse, ela fala para a mãe, para a filha, né? Keila, Deus fez todas as coisas e disse que tudo era bom. Quem fez você? Aí a menina responde, foi Deus quem me fez, respondeu Keila. Quando Deus fez as pessoas, ele disse que isso era muito bom, disse a mamãe. Então, vai indo nesses diálogos que eu achei muito seco. Outra coisa que eu achei que eu não gostei tanto assim foi as imagens. Eu achei muito arte moderna, principalmente essa parte aqui, ó. Sei lá, umas coisas meio coloridas, assim.
não sei, pode ser frescura minha, mas não caiu no meu gosto. Esses tipos de desenho, assim. A gente sabe que é infantil, aquela coisa toda, mas, sei lá, não achei tão legal. Então eu até anotei aqui, ó. Começa muito seco, poderia ter uma história, uma narrativa. Eu falei aqui desenhos que parecem arte moderna e tal. Algumas partes... aí tem uma parte aqui que ele diz assim... nessa página aqui... não tem página nas folhas, mas é nessa aqui que aparecem as crianças de biquíni aqui e de sunga. A mamãe disse, Deus fez todas as partes do seu corpo e todas as partes do seu corpo são boas. Algumas partes do seu corpo não devem ser compartilhadas. Essas são as chamadas partes íntimas. E depois ele falou que algumas partes do seu corpo podem ser compartilhadas. Eu achei que esse termo não ficou bom. Eu acredito que eu não tive acesso ao original, mas eu acredito que isso aqui deve ser algum problema de tradução. Porque muitos autores bons recomendaram este livro aqui. Michael Horton é um. Vários comentaristas bons aqui. Logo no começo do livro, tem a citação aqui de vários deles. Falando da importância do livro, falando que ele é muito bom, etc. Então, eu acredito que a tradução que não ficou legal. Porque, afinal, compartilhar é partilhar com, é dividir. Então, tem parte do meu corpo que pode ser dividida. Você vai dividir a minha mão, por exemplo. Eu achei que o termo não ficou legal. Poderia mudar esse compartilhar aqui. Não pegou bem. Olha lá. Talvez... poderia colocar algumas partes são visíveis e outras não. Algumas todo mundo pode ver e outras não. Sei lá, alguma outra tradução. Tem uma hora aqui que ele fala assim: se não quiser ser abraçado, beijado, ou dar um toque aqui, ou um aperto de mão, apenas diga não, obrigado. Essa parte aqui, a primeira parte até vai, né? Eu achei aqui e tal. De você... não quer ser abraçado, não quer ser beijado e tudo. Beleza, fala não, obrigado, beleza. Mas só que a parte de um toque aqui ou um aperto de mão, eu entendo que o livro ele busca essa proteção da criança. Então, algum toque de mão meio esquisito, ou a pessoa que fica segurando muito e começa a acariciar a mão da criança, ou coisas desse tipo, eu acho que talvez o livro quis proteger cenas ou situações como essa. E aí a criança vai, procura ajuda ou conta aos pais que fulano de tal tá pegando a minha mão ali, eu não tô gostando, tá acariciando minha mão, coisas desse tipo. Mas tem que tomar cuidado para não fazer com que a criança se torne mal educada também, né? Se você deixa ao bel prazer da criança poder falar não, obrigado e não cumprimentar as outras pessoas, fica complicado também. Então, muitas vezes a criança não vai querer cumprimentar, mas por educação você vai lá, aperta a mão do fulano. A pessoa esticou a mão, toca aqui. Aí não vai tocar, né, pega meio mal. Questão de abraço e de beijo, beleza, mas eu achei que pode não ser tão legal essa questão do cumprimentar aqui e a criança acabar ficando meio mal educada aí. Depois, a parte que ela fala sobre as partes íntimas eu achei legal. A parte específica aqui das partes íntimas foi muito interessante. Falou aqui dos nomes para serem utilizados e tudo mais. A parte mais interessante dessa, quando ele fala a respeito das partes íntimas, é ensinar a pedir ajuda se alguém mostrar ou pedir para mostrar as suas partes íntimas. Então aqui ele fala o que é para partes íntimas. Eu achei interessante que eles falaram assim, para facilitar para a criança, a parte íntima é aquilo que fica escondido quando você está com a sua roupa de banho ou com a sua com as suas partes íntimas. Então, a sua roupa de nadar, no caso aqui um maiô, uma sunga, ou as suas roupas íntimas aqui ele coloca. Essa parte eu achei interessante. E ele fala que é para pedir ajuda se alguém mostrar da pessoa ou pedir para a criança mostrar dela. Além de negar, aqui eu achei interessante, joguinhos que mostrem as partes. Então, ele mostra aqui que não existe joguinho que você vai mostrar suas partes, ou recompensa por mostrar suas partes, ou coisas desse tipo. Então, essa parte achei bem legal. Se isso aí incutir na criança, para que algum vagabundo aí que venha com essa ideia de jirico, mostra o seu que eu mostro o meu, ou mostra aqui que eu te dou um algodão doce, ou deixa eu ver aqui que eu vou te dar tal coisa. Aí ela já se liga e essa parte é boa. Então, gostei. Muito bom aqui. Bom alerta
se qualquer membro da família, amigo ou qualquer outro tocar ou falar de um modo que ela se sinta incomodada. Eu achei interessante, porque aqui ele não fica só na parte íntima, mas em qualquer outra parte do corpo. Então, se a pessoa, inclusive ele foca que a questão da família, mesmo um membro da família, ou um amigo próximo, tocar em alguma parte da criança que deixa ela incomodada, que ela também conte para os seus pais que, ó, fulano me encostou dessa forma que não gostei, me senti incomodado. Ele dá até o exemplo aqui de a pessoa pegar na coxa ou nas costas da criança, para não focar só na parte íntima, como se esse fosse só esse problema. Às vezes os toques começam em outras partes do corpo antes de chegar na parte íntima em si. Então, achei bom essa parte aqui, bem interessante. Depois onde ele fala... é isso, eu já falei. Alerta quanto ao toque no corpo também, que transmita desconforto. Uma parte que eu achei muito boa é que ele enfatiza aqui que quando há esses toques que a criança se sinta desconfortável, ela deve procurar os pais e falar, né, que o que está acontecendo. E na hora pedir ajuda também, pedir socorro, se alguém começar a fazer essas coisas. E tem uma parte aqui que a criança fala, mas se a mamãe e o papai não estiver por perto, o que eu faço? Aí tem uma parte aqui para você colocar uma lista de pessoas confiáveis, as quais a criança pode pedir ajuda caso aconteça alguma coisa desse tipo. Tem uma parte aqui interessante que ela fala a respeito ainda de partes íntimas, eu lembrei agora, que ele mostra que o papai, a mamãe, em algumas situações, o médico, professor, em algumas situações específicas, pode pegar nessas partes íntimas, por exemplo, quando vai limpar ou examinar, no caso do médico, ou quando a criança precisa ir no banheiro, às vezes precisa limpar ali as partes íntimas e tudo mais, mas ele fala que é um toque diferente, é um toque que não vai causar nenhum desconforto e fala dessas pessoas específicas que podem fazer isso. Boa parte de segredos no final do livro. Ele tem essa parte aqui, ó, falando sobre segredos. Eu achei bem interessante também, porque mostra para a criança que não existem segredos, segredinho, sabe aquela coisa? Ó, fiz tal coisa, mas não fala nada para seus pais, não fala nada para ninguém. Eu te dou alguma coisinha em troca aqui para você não falar nada, porque aí é um prato cheio para a pessoa fazer o que quiser, sabendo que a criança vai guardar o segredo. Então ele mostra que a criança não deve ter esses segredos com seus pais e deve contar caso alguma coisa esquisita aconteça. Depois ele fala da diferença entre segredos e surpresa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fala bem da surpresa, mas fala mal dos segredos. E, por fim, aí ele termina com o versículo também. E no final ele traz algumas maneiras de proteger o seu filho de abuso sexual. Tem 9 maneiras aqui. Cada um desses parágrafos eu achei muito interessante também, cada uma das explicações. Por exemplo, item 1. Como proteger seu filho de abuso sexual? Explique ao seu filho ou à sua filha que Deus fez o corpo dela. Ou seja, para ela aprender que o seu corpo não pertence a ela mesma, o seu corpo pertence a Deus, cada parte é boa, parte é importante, e tal. E aí no item 2 aqui, por exemplo, ensine os nomes corretos de cada parte privada do corpo. 3. Convide seu filho ao diálogo. 4. Converse sobre toques. 5. Não peça ao seu filho para cuidar das suas emoções. 6. Rejeite a palavra segredo. Essa 7ª eu achei a mais interessante aqui. Esclareça as regras para brincar de médico. Por quê? Brincar de médico entre criança, você pode ser que uma pegue ou veja as partes que não devem ser vistas. Então, elas devem estar orientadas que não pode mostrar e nem pegar determinadas partes do corpo. 8. Identifique em quem confiar. E 9. Denuncie suspeita de abuso imediatamente. Então, no final das contas, eu achei um livro bom. Não vou recomendar tão enfaticamente como eu recomendei o do Diego, da Tropeça nas Orelhas, mas é um livro bom. Eu acho que pode ajudar você pai, você mãe, ou você que tem contato com criança, avô, tio, etc. Pode ser um livro que te dê um caminho, uma linha aí para ajudar, ainda mais se você tiver alguma dificuldade de falar a respeito disso com seus filhos,
pode te dar um caminho. E tem aquela parte boa que eu falei, que a capa do livro, a minha filha já decorou e ela fica repetindo o dia inteiro. Deus fez tudo em mim. Então isso aí é legal. Isso vai incorporando nela esse conhecimento. Então por isso eu acho bom. Livro bom e que pode ajudar. E no final das contas, você deve ter reparado aqui que as coisas que eu não gostei é coisa pessoal. Coisa mais... que talvez você não se incomode tanto como eu. Então aqui no peso da balança, tá meio que tem mais coisa positiva do que negativa, por conta do ensino que ele passa. Então essa é a minha análise deste livro aqui. Caso você queira adquirir, lembrando que para você poder falar mal do livro, você tem que ler. Então se você quiser adquirir, o link estará aí na descrição, certo? Aqui na descrição, todos os livros que eu for fazendo resenhas, eu vou colocar aí o link. E por categoria. Então tá lá, livros infantis, tem lá, e depois livros de teologia sistemática, tal, teologia bíblica, outro, e assim por diante. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, curta, comenta, etc. E se você já leu esse livro, mande aí na descrição o que você achou. Se teve a mesma impressão que eu, ou você acha que eu estou falando besteira, que eu sou muito chato com aquilo que eu estou criticando aqui, mande aí seus comentários, que são sempre bem-vindos. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida e nos vemos aqui no próximo vídeo. Até mais. Valeu!